Mateus capítulo 5, versículos 33 até o versículo de número 37. Veja aqui, meus irmãos, veja aqui, minhas irmãs, o que nos diz a palavra do Senhor. Mateus 5, 33 até o versículo de número 37. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, o que disto passar vem do maligno. Até aqui, até o versículo 37, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a salvação, ela pode ser definida como uma obra completa, que Deus, Ele opera, Ele realiza na vida do homem, no sentido do ser humano, no sentido geral. A salvação, ela transforma completamente a vida humana, transforma as suas relações, transforma as suas ações. Então, não há como nós termos salvação sem que com ela essas mudanças profundas, radicais, sensíveis, perceptíveis, visíveis, elas não possam ser vistas, elas não possam ser enxergadas, pelo menos em certo grau, na vida das pessoas que foram alcançadas por ela, no caso, a salvação. Assim, dentre vários aspectos dessa mudança que Deus opera na vida de quem Ele salva, existe a questão do nosso falar, ou seja, das nossas palavras. Deus muda, meus irmãos, Deus transforma, minhas irmãs, completamente a nossa forma de falar, as nossas palavras, não só naquilo que nós falamos ou na forma como nós falamos, mas também no conteúdo daquilo que nós dizemos, no conteúdo daquilo que nós falamos. Foi por isso que o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 25, ele exortou da seguinte forma aqueles irmãos. Ele disse, Paulo: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, a exortação de Paulo foi muito clara, a exortação de Paulo foi muito direta, ou seja, uma vez que nós experimentamos a salvação, uma vez que nós desfrutamos de nova vida em Cristo Jesus, as nossas palavras, automaticamente, elas devem refletir a verdade, elas devem refletir aquilo que é sincero, elas devem refletir aquilo que é autêntico. É uma ordem que Deus nos dá através da sua palavra. Dessa forma, meus irmãos, dessa forma, minhas irmãs, hoje a gente vai ver um pouco dos ensinamentos de Cristo em relação à verdade. A verdade quanto àquilo que a gente diz, a verdade quanto àquilo que a gente fala. Lembremos-nos que Cristo, em todo esse trecho aqui de Mateus, que começa do versículo 21, ele está desenvolvendo aquilo que eu gosto de chamar a ética do reino de Deus, do reino dos céus. E Cristo, ele baseia a sua ética, ou seja, a ética do reino, na interpretação correta, na interpretação correta do Antigo Testamento. Conforme nós já vimos nos estudos anteriores, infelizmente os rabinos, infelizmente os escribas, os fariseus, eles perverteram completamente, adicionando pensamentos humanos, adicionando tradições àquilo que Deus havia prescrito, àquilo que Deus havia determinado na sua lei, conforme nós temos ali nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então Cristo faz todo um trabalho de resgate, trazendo a interpretação correta, trazendo o entendimento verdadeiro de tudo aquilo que nós deveríamos ter, ou pelo menos de parte daquilo que nós deveríamos ter em relação ao Antigo Testamento. E na medida em que ele faz isso, na medida em que ele procede dessa maneira, ele desenvolve aquilo que nós chamamos de ética do reino de Deus, do reino dos céus. Por exemplo, Cristo falou em relação à ética da vida, quando mostrou a questão da proibição do assassinato.
Não só o assassinato no sentido de tirar a vida, mas o assassinato no sentido de você pensar, de você desejar o mal ao seu próximo. Vimos isso lá em Mateus capítulo 5, versículos 21 até o versículo número 26, baseado no 6º mandamento: não matarás. Cristo, ele falou também daquilo que nós chamamos de ética sexual, quando ele tratou acerca do adultério. Já a gente viu isso, Mateus capítulo 5, versículos 27 até o versículo 30, baseando assim o seu ensino no 7º mandamento. Cristo, ele falou acerca da ética do casamento, quando ele nos ensinou acerca do divórcio, versículos 31 até o versículo número 32. Agora, nesse trecho, nesses versos que nós temos diante de nós, Cristo ele vai falar sobre a ética da verdade, quando ele vai tratar acerca dos juramentos. Então veja que aqui você tem todo esse conjunto de ética: a ética relacionada à vida, a ética relacionada ao sexo, a ética relacionada ao casamento e a ética relacionada à verdade. E é interessante porque quando a gente contextualiza aqui esse trecho, quando a gente contextualiza aqui essa passagem, a gente percebe que ela está diretamente relacionada ao trecho anterior que nós estudamos, versículos 31 até o versículo número 32. Por quê? Porque lá Cristo ele falou acerca do divórcio. E o divórcio nada mais é, meus irmãos, o divórcio nada mais é, minhas irmãs, do que uma quebra de juramentos que nós fazemos em relação aos nossos cônjuges. Então, de certa forma, Cristo está como que complementando o ensino que ele já havia proferido, aprofundando os seus ensinamentos com base nos versículos 31 e 32. Então, Cristo ele vai arrematar a questão considerando a visão divina sobre os juramentos e com isso nos mostrando a necessidade que nós temos de vivermos e de falarmos a verdade. Então, nessa manhã de hoje, a gente vai subdividir o nosso estudo em 3 divisões, em 3 pontos, em 3 momentos, em 3 partes. Em primeiro lugar, a gente vai trabalhar as distorções rabínicas acerca dos juramentos, as distorções rabínicas dos rabinos acerca dos juramentos. Em segundo lugar, a gente vai ver as correções que Cristo faz sobre os juramentos, as correções que Cristo faz sobre os juramentos. E em terceiro e último lugar, a gente vai considerar algumas lições de Cristo sobre os juramentos. Algumas lições de Cristo sobre os juramentos. Então, é assim que a gente vai dividir o nosso estudo na manhã de hoje: distorções rabínicas em relação aos juramentos, correções de Cristo sobre os juramentos e lições de Cristo sobre os juramentos. Então, eu vou logo começar a desenvolver o primeiro ponto, para a gente lá logo já seguir na sequência, e aí, no final de cada ponto, eu paro, os irmãos participam e a gente vai interagindo aqui no nosso estudo, ok? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, distorções rabínicas sobre os juramentos. As distorções dos rabinos, dos mestres da lei, sobre os juramentos. Vejam aí, meus irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 33. Mateus capítulo 5, versículo 33. Mateus 5, versículo 33. Olha só o que Cristo disse: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. O que é que a gente vê aqui, meus irmãos? O que é que a gente percebe aqui, minhas irmãs, nessa passagem? Aqui, de maneira bem resumida, aqui, de maneira bem direta, Cristo ele destaca a concepção, o entendimento ou o pensamento dos escribas e dos fariseus quanto aos juramentos. O ensinamento, a interpretação, o entendimento dos escribas e fariseus quanto sobre os juramentos. Por que é que a gente sempre enfatiza essa realidade? Porque era o contexto no qual Cristo estava vivendo. Ou seja, naquele contexto que ele inicia o seu ministério, havia os escribas, havia os fariseus, que eram os grupos religiosos da sua época. E eles desenvolveram, sobretudo porque em 400 anos Deus não tinha levantado mais nenhum profeta, desenvolveram interpretações em relação à lei de Deus. Então, quanto à questão do juramento, isso também acontece.
Quanto à questão do juramento, isso também ocorre. E é interessante porque o ensinamento dos escribas, os ensinamentos dos fariseus, era justamente esse: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Este ensinamento dos escribas, este ensinamento dos fariseus, ele não era encontrado, literalmente falando, no Antigo Testamento. Às vezes as pessoas até confundem, né? Pensa que aquilo que Cristo vai mostrando aqui em Mateus 5 é aquilo que encontramos literalmente no Antigo Testamento. Não, não é. São algumas distorções, acréscimos, ou às vezes até desvirtuamento completo. É o que vai acontecer aqui, no sentido de que nós não encontrarmos exatamente no Antigo Testamento essa ordem. Que ordem? Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Aí você pode perguntar: quer dizer que não existia nenhuma regulamentação? Quer dizer que não existia nenhum ensinamento dentro da lei de Deus, dentro da lei do Senhor, acerca dos votos, acerca dos juramentos? Não, havia regulamentações, havia instruções. Eu queria que nós considerássemos cada uma delas a partir de agora. Em primeiro lugar, lá no Antigo Testamento, lá na lei de Deus, se ensinava que o nome de Deus deveria ser levado a sério. No Antigo Testamento se ensinava, no Antigo Testamento se prescrevia que o nome de Deus deveria ser levado a sério. Abram aí a lei de Deus, Êxodo 20, versículo 7. Terceiro mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 7. A gente já vai começar a vislumbrar esse ensinamento e as suas distorções, mesmo que pequenas, em relação a esse tema, quando a gente vai considerando a lei passo a passo. Abram aí, Êxodo capítulo 20, versículo de número 7. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Olha só o que Deus determinava no terceiro mandamento. Olha só o que Deus determinava na sua lei. Veja, Êxodo 20, versículo 7. Diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aqui você vai ver uma razão pela qual isso deveria ser seguido. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, qual era a vontade de Deus quanto à questão do terceiro mandamento em relação ao seu povo? Que o seu nome, o nome de Deus, não fosse tomado em vão. É o que? É o terceiro mandamento. E você vai encontrar esse mesmo terceiro mandamento lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 11. A mesma coisa, Deuteronômio capítulo 5, versículo 11. E aí você fica a se perguntar, e aí você fica a se indagar: mas por que Deus exigia isso? Por que Deus proibia que o seu nome fosse tomado em vão? Simples, meus irmãos, simples, minhas irmãs. O nome, ele representa a pessoa. Então, quando você toma o nome de alguém em vão, você está desconsiderando a sua própria pessoa, o seu próprio ser. Então, é justamente por causa disso que Deus havia prescrito essa ordem. O seu nome, Yahvé, Senhor, seja lá qual for, porque são vários nomes com os quais Deus ele se apresenta no Antigo Testamento, representava a pessoa. É por isso, por exemplo, que Deus é chamado de Deus é El Shaddai. Significa o quê? O Deus Todo-Poderoso. Descreve um atributo, descreve uma característica de Deus. Quando a gente vê a palavra Senhor com todas as letras em maiúsculo, é a palavra Yahvé no hebraico. O Deus, eu sou o que sou, autossuficiente. Então, no Antigo Testamento, e na verdade na cultura oriental, a gente observa isso. O nome tem muito peso, o nome carrega muita responsabilidade. E aí, quando você aplica esse princípio a Deus, o nome representava o próprio Deus. Por isso as pessoas não poderiam tratar de maneira leviana, não podiam tratar de maneira desavergonhada a questão de Deus quando o seu nome fosse pronunciado. Então, era a primeira recomendação de Deus, que envolve diretamente os votos e os juramentos. O nome de Deus deveria ser levado a sério. Mas não só isso. Em segundo lugar, os juramentos, eles deveriam ser cumpridos. Os juramentos no Antigo Testamento, eles deveriam ser cumpridos. Vejam aí o que nós temos lá em Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Versículo 12. Levítico 19, versículo 12. Na verdade, a gente pode ler o versículo 11 também, só para a gente relacionar logo o que a gente está considerando, que é a questão de falar a verdade. Vamos fazer assim então. Levítico 19, 11 e 12. 11 e 12. Olhem só o que diz aqui: não furtareis,
também está lá na lei de Deus. Nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Então veja aqui que Deus vai delineando como característica distintiva do seu povo o quê? A verdade, a sinceridade, a autenticidade. E aí você chega no versículo 12, olha só, como complemento dessa instrução que a gente já vê aqui no versículo 11: nem jurareis falso pelo meu nome, no caso o nome do Senhor, pois profanarias o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Não jurareis falso. O que é um juramento, meus irmãos? O que é um juramento, minhas irmãs? Um juramento são compromissos, juramentos são afirmações solenes, sérias, em que tomamos alguém ou alguma coisa por testemunho daquilo que nós dissemos, daquilo que nós falamos. Em resumo, um juramento é isso: é uma afirmação que você faz, é um compromisso que você assume, pode ser também, em que você toma alguém ou alguma coisa como testemunha daquilo que você prometeu, daquilo que você afirmou, em que você vai cumprir o que prometeu, em que aquilo que você falou de fato é verdade. Então, quando você jura em nome de Deus, quando você toma o nome de Deus, você está tomando Deus por testemunha daquilo que você prometeu e daquilo que você falou, no sentido de que cumprir o que prometeu, no sentido de ser verdadeiro aquilo que você falou. Olha só como isso é sério, olha só como isso é sério. E aí vai complementar aquilo que a gente acabou de ver, ou seja, que o nome de Deus não poderia ser tomado em vão, inclusive no que diz respeito aos juramentos, inclusive no que diz respeito aos votos. Então, se você prometeu algo em nome de Deus, cumpra, para que o seu nome não seja colocado, ou seja, usado em vão. Se você fala alguma coisa, que ela realmente seja verdade. Para quê? Para que o nome de Deus não seja profanado. Então você vai vislumbrando o ensinamento divino em relação à verdade no Antigo Testamento. Então veja, em primeiro lugar, o nome de Deus, ele deveria ser levado a sério. Em segundo lugar, os juramentos que fossem feitos, eles deveriam ser cumpridos, mas não só isso. Em terceiro lugar, os votos que fossem feitos, eles também deveriam ser mantidos. Os votos que alguém fizesse, eles deveriam ser mantidos. Olhem só a recomendação, Números capítulo 30, abram aí por favor, Números capítulo 30, veja que eu não estou saindo da lei, a gente está vendo Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, sempre na lei, porque foi com base nisso que os escribas e fariseus, de certa forma, distorceram esses ensinamentos, e já já a gente vai chegar nessa conclusão. Números capítulo 30, versículo 2, Números capítulo 30, versículo 2. Eu até deixo aqui como leitura sugestiva, não vou poder fazer isso agora, porque o tempo e o foco é outro, mas depois leiam Números capítulo 30, versículos 1 até o versículo 16. Há toda uma recomendação que Deus faz, como os votos seriam feitos, quais seriam os motivos que eles poderiam ser quebrados. É bem interessante, sobretudo vinculando a autoridade do pai, a autoridade do esposo, quanto os votos das mulheres. É muito interessante. Depois vocês vejam esse texto, Números capítulo 30, do 1 ao 16. Voltando, eu vou só fixar no versículo 2, porque é o objetivo do nosso estudo hoje pela manhã. Então vamos lá, diz o seguinte, olha só, Números 30, versículo 2. Números 30, versículo 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, veja, não violará sua palavra, segundo o que prometeu, fará. Então, os votos deveriam ser o quê? Mantidos. Por quê? Votos são compromissos solenes que você assume. Então, se você assume um compromisso solene com o Senhor, conforme a recomendação bíblica, qual era a sua obrigação? Qual era a sua responsabilidade? No caso, conforme Deus aqui ensina, que você cumprisse aquilo que você assumiu, o compromisso que você assumiu. Eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas anotem essa passagem complementar dentro desse item, Deuteronômio capítulo 23, versículo 21. Deuteronômio capítulo 23, versículo 21. E lembrando que nós temos todo o material de todos os estudos. Quem quiser é só me pedir, que a gente disponibiliza com todos os textos e com toda a argumentação. Então, o que é que se ensinava no Antigo Testamento? Em primeiro lugar,
O nome de Deus não podia ser tomado em vão. Tudo bem. Em segundo lugar, o que é que se ensinava no Antigo Testamento? Os juramentos feitos, eles deveriam ser cumpridos. E mais, em terceiro lugar, o que é que se determinava no Antigo Testamento? Que os votos que fossem assumidos, eles também deveriam ser o quê? Mantidos. Mas aí fica a pergunta, qual foi o erro então dos escribas? Aí fica a pergunta, qual foi o erro dos fariseus? Já que desde o início dessa parte do nosso estudo, a gente falou que eles de certa forma distorceram um pouco daquilo que havia sido prescrito no Antigo Testamento. Simples, meus irmãos, simples, minhas irmãs. O erro dos rabinos, dos escribas, dos fariseus foi limitar, veja, foi limitar a obrigação do cumprimento, quer seja de juramentos, quer seja de votos, quando estes, ou seja, estes juramentos, estes votos fossem feitos a Deus. Em outras palavras, os escribas e fariseus, eles ensinavam justamente isso: aquilo que você vota, aquilo que você jura, sendo a Deus, você tem a obrigação de cumprir, você tem a obrigação de levar adiante, você tem o compromisso de ser fiel e assim manter os compromissos. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, a questão é que todos esses mandamentos que nós temos, que no primeiro momento eles se relacionam a Deus, contudo, eles não são exclusivos, particulares em relação a Deus. Todo e qualquer juramento, todo e qualquer voto que as pessoas fizessem, não só em relação a Deus, mas também que elas fizessem em relação às pessoas, compromissos e votos que estabelecessem com as pessoas, eles também deveriam ser cumpridos, eles também deveriam ser assumidos. Então veja que a distorção, ela é quase que imperceptível. Por quê? Eles limitaram. Não, se você tomar o nome de Deus, se você jurar, se você fizer algum voto, e dentro desse juramento, desse voto, você juntar a questão do nome de Deus, esse você cumpre. Os outros não, os outros não. E aqui foi onde eles perverteram completamente o ensino de Deus. Porque quando Deus fazia essas prescrições, aquilo que se vota, aquilo que se jura em seu nome, não era somente em relação a Deus, mas a qualquer coisa que eles fizessem que envolvesse juramentos e votos. Vejam aí, o ensino que nós encontramos no restante do Antigo Testamento. Abram aí, Salmo capítulo 15, ou Salmo 15, melhor dizendo. Salmo 15, versículo 2. O ser humano, às vezes, ele tem essa capacidade, sabe? Ele pega uma ordem de Deus assim, ou ele limita para atender às suas necessidades, ou ele aumenta para também atender às suas necessidades. Não consegue ser exato naquilo que Deus ele recomenda. Veja que o livro dos Salmos, no caso aqui o Salmo 15, versículo 2, ele fala de quem? Do cidadão do céu. É por isso que no versículo 1 ele começa a fazer algumas perguntas e depois ele responde qual é o caráter daquela pessoa que vai habitar no tabernáculo de Deus, daquela pessoa que vai morar no seu santo nome, no seu santo monte. Ele começa a descrever isso a partir do versículo 2. E aqui no versículo 2 ele chama justamente essa atenção, tanto o versículo 2 como também o versículo 4. Olhem só, eu vou ler o primeiro só para contextualizar aqui a passagem. Ele diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo lugar? Agora ele vai começar a descrever. Versículo 2: o que vive com integridade e pratica a justiça, veja, e de coração faz o quê? De coração faz o quê? Está vendo aí? De coração fala a verdade. Não é fingido, não é falso. Ele é autêntico, ele é sincero, ele é verdadeiro. Versículo 4, seguindo na sequência aqui, ó. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, o reprovável, veja, mais honra, no caso Deus, aos que, no caso o cidadão do céu, mais honra aos que temem ao Senhor. Veja, o que jura com dano próprio e não se retrata. O que eu falei eu vou cumprir, o que eu disse eu vou fazer, mesmo que isso me traga algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade, algum tipo de malefício. Exemplo, você chega assim e põe um determinado objeto para vender, é X, mas aí acontece alguma coisa, acontece alguma valorização, seja lá o que for, você diz: não,
agora vai ser Y. Você já tinha assumido o seu compromisso? Já tinha assumido a sua responsabilidade? Então você vai perder dinheiro? Vai, mas você vai manter a sua palavra. É assim que age um cidadão do céu, é assim que age um crente, é assim que age um servo de Deus. Mesmo que ele se prejudique, mas ele vai manter a sua palavra, ele vai manter aquilo que ele disse. Então veja que no Antigo Testamento era assim que Deus requeria, não só em relação ao Senhor, os votos que envolvessem o nome do Senhor, mas qualquer juramento, qualquer voto, qualquer compromisso, qualquer palavra assumida, seja lá com quem for, o povo de Deus no Antigo Testamento deveria ser assim: cumprir, ser sincero, ser verdadeiro. Abram também no livro dos Salmos, Salmo 24, versículo 4. Isso é muito importante, meus irmãos. Conforme nós estamos falando, isso aqui é a ética do reino, é a ética do reino. Então quem vive no reino tem que ter essa ética. Sua palavra, ela tem que ser mantida, seja lá o que for. Aquilo que ele falou, não precisa de assinatura não, ele tem que honrar a sua palavra. Se quiser assinar, assine, mas a gente tem que honrar acima de tudo com a nossa palavra, mesmo que a gente se prejudique, Isso aqui é a ética do cristianismo. Veja, Salmo 24, versículo número 4. Olha só, no Salmo 24, versículo 3, ele também vai fazer perguntas de retórica, para chamar a atenção do caráter daquela pessoa que estará com o Senhor, desfrutará da sua comunhão. Olha só, Salmo 24, versículo 3: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? É bem parecido com o versículo 1 do Salmo 15, bem parecido, Aí ele vai responder, versículo 4: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, veja, nem jura dolosamente, com dolo, com falsidade, jura com verdade. Veja que a nossa salvação, de certa forma, ela é verificada segundo a conduta que nós temos em nossa palavra. Estão lembrados da nossa palavra introdutória? A nossa salvação, ela é completa. Então não existe esse negócio de eu mudar a minha vida espiritual, mas a minha conduta permanecer como era antes. Não, que história é essa? Não existe isso. A salvação, ela acontece no nosso interior, ela vai se manifestar em nossa vida e em tudo aquilo que a gente faz nessa vida, inclusive o que? A nossa fala, o uso da verdade. Então, Israel deveria ser o povo santo do Senhor. Tanto é que Deus havia dito: se eu sou santo, sejam vós também santos. Então, por isso, eles deveriam falar sempre a verdade, sempre a verdade, sempre a verdade. Quer envolver-se no nome de Deus, quer não envolver-se no nome de Deus, a verdade, o compromisso estabelecido, a palavra assumida, ela deveria ser levada até o fim. Olhem só o que nos diz aí o 9º mandamento. O que é que nos diz o 9º mandamento? Êxodo capítulo 20, versículo 16. Ih, rapaz, o que é que diz o 9º mandamento? Vamos lá, Êxodo capítulo 20, versículo 16. Misericórdia. Misericórdia regional. Vamos começar aqui um estudo sobre o decálogo. Eita, vamos lá. Olha só: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Você não podia tomar o nome de Deus em vão. E também você tinha que ser verdadeiro. Veja que aqui foi o erro dos escribas e fariseus, a distorção, conforme nós falamos, a distorção rabínica dos rabinos quanto à questão dos juramentos. Não, se eu jurar envolvendo o nome de Deus, eu tenho que cumprir. Porém, se eu não colocar o nome de Deus, aí eu posso descumprir. Afinal de contas, eu não vou estar tomando o nome de Deus em vão. Mas aí o que é que diz o 9º mandamento? A gente não pode dizer falso testemunho contra o nosso próprio, ou seja, nosso próximo. A gente não pode mentir. Estabelecer a palavra dita, o compromisso assumido. Correções de Cristo sobre os juramentos. Correções de Cristo sobre os juramentos. Voltem aí, Mateus capítulo 5. É interessante porque uma coisa segue naturalmente a outra, sabe?
E é por isso que eu gosto, eu reitero, essa questão do reino aqui, da ética. A gente precisa ter ética, meus irmãos. Hoje, a gente perdeu completamente o senso de ética. A gente vive relativiza as coisas, entendeu? E pensa que tudo é normal. Não, mas é porque, não, mas é porque, não, mas é porque nada. Sim, sim, não, não. A gente tem que ser homem nesse sentido, entendeu? Justificativa não, a gente tem que ser sangue no olho, como meu pai gosta de falar. E a gente não pode titubear com essas coisas. Então veja aí, Mateus capítulo 5, versículos 34 e também até o versículo 36. Olha só o que Cristo diz: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Então, o que é que Cristo aqui ensina, nessa correção que ele faz sobre os juramentos, sobre os votos? A abrangência geral, tanto da seriedade, como também da validade dos juramentos, dos votos que nós fazemos. Por quê? Porque tudo pertence a Deus, tudo pertence ao Senhor. Uma vez que os rabinos, escribas e fariseus entendiam que a seriedade dos votos e juramentos se restringiam apenas àqueles feitos a Deus, qual era a atitude deles? Eles eram bem engenhosos. Eles tomavam os elementos do mundo e também os elementos da vida humana como testemunha: céu, terra, Jerusalém, cabeça. Para quê? Para que não tivessem a necessidade de cumprir. Eu não estou fazendo em nome de Deus, então eu faço em nome dos céus. Eu não estou fazendo em nome de Deus, então eu faço em nome da terra. Eu não estou fazendo em nome de Deus, então eu faço em nome de Jerusalém. Eu não estou fazendo em nome de Deus, então eu faço pela minha vida. Às vezes a gente até escuta as pessoas falar: eu juro pela minha vida. Não é isso, né? O mentiroso, ele é assim, né? O mentiroso geralmente ele quer validar da sua... Destrói. Quando o cara jura demais, é por isso que eu tenho abominação por político. Todos eles, porque todos eles prometem e não cumprem. São mentirosos, todos eles, não tem um que escape, não. Não existe um melhor do que o outro, não. Estão tudo num patamar só. E via de regra eles fazem isso, né? Eu prometo a minha idoneidade. Quando o cara usa muito argumento assim do eu, é porque ele não tem muita credibilidade. Aí ele usa esses argumentos para poder assim convencer as pessoas. Então era assim que os escribas e fariseus eles se comportavam. Eles inventaram fórmulas. Não, eu não vou colocar Deus, coloco o céu. Não vou colocar Deus, coloco terra. Vou colocar Deus, coloco Jerusalém. Não vou colocar Deus, coloco a minha própria vida. E aí eu não tenho necessidade de cumprir. Então é nesse sentido que Cristo diz o quê? De modo algum jureis. A questão da gente interpretar o texto dentro do seu contexto e vendo o contexto histórico, razão pela qual ele foi escrito, entendeu? Então era assim a percepção que eles tinham. Abram aí também Mateus 23. Abram aí Mateus 23. Eita, que essa hora não ajuda, mas vamos lá. Talvez a gente não conclua tudo não, mas a gente já adianta bem para a semana que vem. Mateus capítulo 23. É interessante que aqui Cristo ele está, como a gente diz na linguagem popular, metendo a lenha nos escribas e fariseus, porque Cristo ele não era politicamente correto. Eu fico imaginando Cristo vivendo nos nossos dias. As pessoas iam se escandalizar, entendeu? As pessoas iam se escandalizar, entendeu? O zelo que ele tinha pela casa do Senhor metia a chibata em quem não tinha um comportamento. Como é que as pessoas iam ver Cristo hoje, hein? Porque não é brincadeira não, Cristo ele era radical mesmo. Então, versículo 16 até o versículo 22 de Mateus 23. Olha só o que Cristo diz para os escribas e fariseus, né? Diz para eles, olha só: ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Está vendo essa questão? Eles faziam uma classificação do que era mais e menos importante. Então aquilo que era mais importante, você tinha a obrigação de cumprir. O que era menos, deixava para lá. Versículo 17: insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro?
tem diferença, entendeu? Tanto um como o outro. Versículo 18: e dizeis: quem jurar pelo altar, diziam os escribas e fariseus, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Então, jurar pelo altar não é muito não, mas pela oferta que está sobre o altar, isso é muito. Cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Então, veja, tudo envolve a pessoa de Deus. Tudo pertence a Ele. Então, tudo que você jura, de certa forma, direto ou indiretamente, você está envolvendo a Deus. Não tem fórmula. Não tem fórmula. Entendeu? Vai cair nele. Vai cair em Deus. Então, é interessante que essa parte aqui de Mateus 23, ela interpreta melhor Mateus 5 e faz com que a gente possa ter essa visão mais aprofundada sobre esse assunto. Então, esse era o equívoco dos escribas e fariseus. Então, o que é que Cristo está mostrando aqui? Cristo está mostrando que Deus se faz presente em tudo, absolutamente tudo na nossa vida. Deus está vinculado a todos os nossos juramentos, pois Ele não se separa da sua criação. Conforme Jesus ensinou, jurar pelo céu é jurar por Deus. Por quê? O céu é o trono de Deus. Jurar pela terra é jurar por Deus, porque a terra é o alicerce, é o estrado, né, onde ele pisa o seu pé. Jurar por Jerusalém é a mesma coisa de jurar por Deus, porque Jerusalém é a cidade de Deus. Jurar pela nossa cabeça é jurar por Deus, porque quem nos sustenta vivos aqui. Por mais que a gente se esforce, meus irmãos, a não ser que seja com apoio, né, dos avanços da indústria dos cosméticos, você não pode mudar a cor do seu cabelo, seja preto, seja branco. Você pode até fazer isso, mas se não manter, muda de novo jeito, entendeu? Então, quem tem um controle sobre a nossa vida, quem tem um controle sobre a nossa existência, até mesmo a cor, o tingimento dos nossos cabelos, é quem? É Deus. Então, como é que você pode jurar pela sua vida? Você é Senhor sobre a sua vida? Você é soberano sobre a sua vida? Como é que você sabe que estará vivo hoje e amanhã? Não, quem tem o controle é Deus. Então, veja, não adianta. Todo e qualquer juramento, ele vai envolver a pessoa de Deus. Ele vai envolver a pessoa do Senhor. E a gente não pode fugir a esse ponto, a gente não pode fugir a essa realidade. E é esse o equívoco que Cristo está corrigindo aqui, em Mateus capítulo 5, versículo 34 até o versículo 36. Então, não é que seja errado jurar, não. Só que a gente não pode, através do juramento, tomar coisas dentro da iniciativa de fugir à nossa responsabilidade, para que, tirando o nome de Deus, a gente possa não cumprir aquilo que a gente assume. Não. Por quê? Em última instância, melhor dizendo, tudo pertence a Deus, tudo pertence ao Senhor. A gente vive em um mundo de mentiras. Existem aquelas mentiras, né, que as pessoas falam, né, mentiras cabeludas, que essas transparecem mais, mas existem outras mentiras, que muitas vezes não são tão perceptíveis, mas é a mesma mentira que seja aquela mentira que seja maior, em termos de proporção, em termos de tamanho. E nós, como cristãos, devemos ser avessos à mentira, devemos odiar a mentira, mas não só isso, a gente deve batalhar pela verdade. Eu sou um apaixonado pela verdade, e às vezes eu me queimo todinho, literalmente falando, por causa disso, mas eu não vou mudar não, porque essa é a ética do reino. E se preciso for sacrificar várias coisas pela verdade, eu vou sacrificar, mesmo que não goste de mim, até porque não vivo chalerando que ninguém gosta de mim, mas a gente tem que ter essa percepção quanto à verdade. Verdade é verdade. E hoje, a situação que a gente vê do cristianismo evangélico é extremamente vexatória. Eu estava estudando para preparar a aula de hoje, aí eu descobri um fato. No Brasil do início do século XX, né, naquela transição Brasil Império, Brasil República, existia, como existe hoje, né, aquelas propagandas de vendas de imóveis,
Só que as pessoas faziam com cartaz, né? Que pregavam assim nas casas, que pregavam assim nos ambientes públicos. E havia uma peculiaridade em relação a isso aí. Quando era um cristão que estava colocando o seu imóvel à venda, se destacava que ele era protestante. Protestante. E aqui não era no sentido pejorativo, não. Era no sentido positivo. Por quê? É um protestante que está vendendo aquilo ali. Então você pode confiar. Ele não está enganando, o preço realmente é aquele, ele não vai mudar de opinião, o que ele está oferecendo é verdade. Então isso distinguiu os crentes lá no início do século XX. Eu pergunto, se a gente for usar se a gente for usar esse princípio hoje, entendeu? Meu amigo, aí você vai, é de crente, Deus me livre. Que vergonha, meus irmãos. De pastor, Deus me livre. Tem até pastor que diz, né? Eu assinei algum papel. Precisa assinar não, você não é homem não. Sua palavra. Ah, mas eu esqueci. Não, você não pode esquecer das coisas não. Aquilo que você falou, você fala. E eu sempre gosto de dizer que eu tenho um péssimo defeito. A minha memória é boa, entendeu? Quando você fala um negócio, eu escuto e eu gravo. E depois eu vou trazer aquilo ali. Então, não adianta, meus irmãos. Não adianta. A gente tem que ser o povo da verdade. E se porventura a gente toma conhecimento de mentiras que são propagadas, fofocas que são feitas, vá atrás, ajude, porque às vezes é uma pessoa que está sendo difamada sem nem saber. Veja que coisa injusta. A pessoa propaga coisa de você, joga para os outros, entendeu? Você não tem o direito de se defender. E repito, isso é satânico, isso é demoníaco. E como crente a gente não pode deixar isso se propagar. Não, tem que cortar. Isso aqui está errado, meu irmão. Não está gostando da pessoa, não seja homem e vá conversar com ela. Seja homem. Agora, se é moleque, aí é outra coisa. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Porque somos o povo da verdade, fomos salvos pela palavra da verdade, e é a verdade que deve estar sempre presente nos nossos lábios, para que assim a gente possa ter confiança, passar credibilidade e assim exercermos, conforme Cristo falou, o nosso papel de sal da terra e de luz do mundo. Que luz é essa? Que abraça a mentira. Que sal é esse? Que abraça a mentira. Então, façamos esse compromisso, meus irmãos, com Deus. Sejamos verdadeiros, sejamos autênticos, sejamos sinceros nas coisas maiores e nas coisas menores. Porque foi como eu falei logo no início, né? Existem aquelas mentiras que são mais escancaradas, existem aquelas que são mais veladas. E se tem um negócio que hoje faz com que as pessoas mintam descaradamente, indiscriminadamente, são as mídias sociais. Passando uma coisa que não é. Sorrisos que não são. Às vezes a pessoa está ali brigando com o marido, com raiva, com mágoa, e fica botando coisa na internet, que a gente sabe que é mentira. Para que isso? Eu sempre gosto de dizer que uma das datas, ou as datas em que as pessoas são mais hipócritas, é no dia das mães e no dia dos pais. Às vezes passa anos sem falar com a mãe, às vezes não dirige a palavra ao pai, às vezes não tem respeito em relação aos seus progenitores, mas é cada declaração bonita, e quando você sabe, você fica olhando assim, você se segura para não falar nada, entendeu? Porque às vezes ser sincero é complicado. Então tenhamos cuidado, sejamos sinceros, verdadeiros, autênticos. A gente vai ver o que Cristo fala sobre isso semana que vem. Ok, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós e nos faça cristãos da verdade, somente a verdade. Ok? Que Ele nos abençoe. Amém.